Sejam bem-vindos e a nossa aula de hoje é sobre área e perímetro. Então vamos iniciar aqui vendo conceitos do que é perímetro e depois o que é área. Então, perímetro é a medida de um comprimento de um contorno, ou seja, a soma das medidas de seus lados. Vamos ver o exemplo. Nós temos aqui o perímetro, ele pode ser medido dessa forma, onde eu tenho uma figura plana, ou seja, aqui eu tenho um modelo de um trapézio, onde eu sei a medida do comprimento de cada lado dessa figura. Então, o perímetro eu vou pegar todos os lados da figura e vou somar. No final, eu vou descobrir o perímetro total dessa figura. Ou através das figuras na malha quadriculada. Vejam só, eu tenho aqui 4 figuras, onde, para eu descobrir o perímetro, eu vou contar o contorno de cada figura. Mais na frente a gente vai ver outros exemplos. Área é a medida da superfície de uma figura ou objeto. Então, vamos ver aqui no exemplo. Também nós podemos calcular a área das figuras planas dentro de uma malha quadriculada e também nós podemos ter uma figura plana sem estar na malha quadriculada e também eu posso calcular a área dessa figura utilizando a sua base, como vocês estão vendo aqui, tá? Só um momentinho, a base e essa altura aqui. Então, a gente vai utilizar para descobrir a área, por exemplo, desse retângulo, se eu tiver as medidas certas, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Vejam aí. Outro retângulo aqui, para ficar mais claro, eu tenho 3 centímetros de altura e 7 centímetros de base. Então, quando essa figura não está dentro da malha, eu faço uma multiplicação. Então, vai ser área é igual a minha base vezes a minha altura. Ou seja, desse exemplo aí, nós vamos ter 7 vezes 3 igual a 21 centímetros quadrados. Lembrando, a área, eu vou utilizar sempre esse quadrado aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, eu fazendo aqui o contorno, esse quadrado aqui, como a minha unidade. Então, nas minhas medidas, por isso que ela é chamada ou de metro quadrado ou de centímetro quadrado, porque eu tenho a minha unidade como quadrado todo, como padrão, tá bom? Então, vamos ver aqui esse exemplo de área e de perímetro. Por exemplo, eu vou calcular aqui a área dessas figuras que eu estou colocando aqui dentro da malha. Então, vejam só. O que que você vai, para você calcular a área, você conta essas unidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadradinhos laranja dentro da malha. Então, a minha área dessa figura são 6 unidades, porque eu estou me baseando pelo quadradinho, tá certo? Aqui o perímetro. Eu vou colocar as figurinhas, os quadradinhos verdes dentro da malha quadriculada e nós vamos contar. Então, como é que eu vou calcular o perímetro? É o contorno, né? Como foi dito no conceito, é o contorno da minha figura. Então, veja só o contorno dessa figura. Nós temos aí, já contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o perímetro dessa figura vai ser 10. Diferente da área. A área eu vou contar a unidade toda. No caso da área aqui dessa figura foi 6. E o perímetro, nesse caso aqui, foi 10, tá bom? Outro detalhe que eu quero que vocês vejam é o seguinte. A área, ela pode acontecer da seguinte maneira. Você contar uma área e vir só uma metade de um quadradinho. Então, lembrando que essa metade, ele vai ser representada por 0,5. E se eu tiver outra metade dentro da minha figura, ela vai corresponder a uma unidade toda. Então, fiquem atentos que às vezes as figuras vêm só a metade, então você conta como meio. Se tiver outra metade, aí já vai formar uma unidade toda, ok? Próximo exemplo, nós temos aqui outra área, vamos contar aqui, ó. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Então, a minha área aqui dentro da minha malha é de 9 unidades. Vamos ver aqui um exemplo de perímetro. Vamos ver aqui. Olha, eu quero saber o perímetro dessa figura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o perímetro dessa figura é 8, porque lembrando, perímetro é só o contorno, né? A soma dos lados. E a área, eu vou utilizar o quadradinho todo. Então, vamos responder algumas atividades aqui sobre esse tema. Então, a primeira questão diz o seguinte: na malha quadriculada a seguir, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Então, quando fala em centímetro quadrado, metro quadrado, a gente já tem que lembrar de área. Então, vejo aí essa figura toda pintada de cinza dentro dessa malha. Então, qual seria a pergunta? Qual a área da figura em destaque? Então, nós vamos contar todas as unidades pintadas de cinza dentro dessa figura. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a nossa área dessa figura dentro da malha vai ser de 15 centímetros ao quadrado, ok? Próxima atividade. Igor comprou um terreno, cuja a planta está desenhada a seguir. Então, vamos ver o seguinte. Olha aqui a planta. O que é que ele quer saber? Ele quer a área desse terreno corresponde a. Vejam que lá no início eu falei que a área pode ser calculada, né? Tanto pela malha quadriculada, eu contando os quadradinhos, como se eu tiver as medidas da base e da altura, basta eu fazer uma multiplicação. Nesse caso aqui, ele me deu 5 metros de altura, como vocês estão vendo aqui, né? 5 metros de altura, e me deu 6 metros de base. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso também estar contando aqui, ó, as minhas unidades, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Eu vou ter um total. Vocês podem ir contando aí também. Aqui eu coloquei a figurinha laranja para vocês terem a noção que tudo isso aqui é a área dessa figura que eu quero descobrir. Então, posso contar dessa forma e também posso fazer o cálculo, né, que é a área igual a base vezes a altura. Então, 6 vezes 5, um total de 30. Ou você conta no manual, que vai dar 30 metros quadrados, ou você faz o cálculo 6 vezes 5, né? E apareceu aqui a letra D como resposta, tá bom? Próxima atividade. Luiz desenhou o polígono em cinza na malha quadriculada abaixo, na qual o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro. Quanto mede o perímetro desse polígono? Então, eu quero perímetro, eu vou calcular o contorno de toda essa figura, já é diferente de área. Então, lembrando que essa figura, ela teve um espaço aí que estava mais largo. Então, eu coloquei essa linha amarela para você entender que as partes elas estão divididas iguais. Então, para facilitar a contagem de vocês podem fazer o risco quando a figura estiver dentro da malha dessa forma. Então, você vai riscando para os quadradinhos ficarem proporcionais. Então, vamos ver aqui a contagem do perímetro dessa figura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vejam que o perímetro da minha figura vai ser 24 centímetros. No caso do perímetro, que foi o contorno de todos os lados dessa figura, deu um total de 24 e a leitura é em centímetros. Se fosse a área, eu iria contar toda a unidade referente ao quadradinho e seria
centímetro quadrado, ok? Vocês têm que ficar atentos nessas medidas, né, de perímetro e de área. A próxima questão. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Se ele der a volta completa na praça, andará. Então, eu quero olha aí, ó, a figura dentro da malha. Eu quero saber o total da volta completa, e isso aqui me dá uma ideia de perímetro. Então, se é perímetro, é a soma dos contornos dos lados. Então, como é que podemos ver aqui a questão? Bom, se é perímetro, eu vejo o seguinte, se esse lado aqui, ele tem 50 metros, esse aqui também vai ser 50 metros. Se esse lado aqui tem 30 metros, aqui, consequentemente, 30 metros. Aí, como é perímetro, eu vou somar todos os lados. Então, vai ser exatamente, olha só, 30 mais 30 mais 50 mais 50, totalizando 160 metros. Então, nossa resposta é letra A, tá certo? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, você pausa o vídeo, vê novamente as orientações para você ficar bem craque nessa aula sobre área e perímetro, ok? Até a nossa próxima aula.